Começa agora o Universo Espírita, pensar e viver com liberdade. O nosso tema de hoje, Hitler, o médium do anticristo. O que é isso, Jorge? É um assunto... O título em si já deve ter deixado muita gente com os pelos do braço eriçados, né? Anticristo? Como assim? Hein? Médium. Médium do anticristo? Hitler? Como assim? Né? É um assunto que vai dar um interessante debate aqui. Convidamos a todos a participar. Cristina? Então, eu convido também. Se você estranhou o texto, o título do nosso trabalho, se você acha que, sei lá, o que eles vão falar, presta atenção e começa pelo que o Jorge nos disse sobre esse tema. O desejo de se comunicar com os espíritos e de desvendar a simbologia das antigas tradições esteve presente na biografia de personalidades como Platão, Giordano Bruno e até do cientista Isaac Newton. Mas o que surpreende é encontrar o interesse pela espiritualidade na figura do ditador alemão Adolf Hitler e seu projeto de dominação mundial. Confrarias secretas, sessões mediúnicas e enigmas do ocultismo são ingredientes inesperados na trama secreta de ascensão e queda de Hitler, que chegou a qualificar a si mesmo como um Messias maior que o Cristo. A mente conturbada do ditador, envolvida com teorias conspiratórias e perspectivas de transformações súbitas no mundo, levou o povo alemão a um delírio de proporções catastróficas. Conhecer extremos como a paranoia do Führer nazista é um importante alerta para quem se seduz com as enganadoras novidades dos falsos profetas, que com suas visões apocalípticas repetem esta mesma história de tempos em tempos. Promessas de salvação instantânea, reformas imediatas no planeta Terra, resgate moral da humanidade em tempo recorde são artifícios utilizados repetidamente por charlatões. O Espiritismo afasta o sobrenatural, explicando os fenômenos espirituais pela ciência. Qualquer seita ou fábula extravagante precisa ser refutada prontamente pelo bom senso, algo que faltou a Hitler. Hoje, vamos conhecer um pouco mais a história deste homem que é, sem dúvida, uma síntese de tudo que o ser humano é capaz de criar, distorcendo informações, religiões e até fatos históricos, visando seu próprio interesse. É bastante interessante aí a sua explicação, Jorge, abrindo o tema. É claro que nós temos aqui um início da nossa pesquisa, que foram os estudos feitos por Hermínio Miranda a respeito de Hitler, e ele tinha ali, como ele sempre faz, um objetivo, né? Qual é o objetivo? Mostrar a aproximação de Hitler com o ocultismo e utilizar isso como exemplo de que a mediunidade e o uso do conhecimento das questões, né, espirituais, elas podem ser feitas tanto com um bom propósito como para um mau propósito. Não é verdade? E isso é muito interessante porque às vezes foge da nossa cabeça a ideia de que determinadas figuras históricas, no caso o Hitler, poderiam ter recursos mediúnicos de inspiração, não é? Proteção espiritual, mas no fundo todos temos. Quer dizer, a mediunidade é um patrimônio da humanidade, até que ponto está desenvolvido em alguém, até que ponto você se coloca em condições psicológicas para receber inspirações e até que ponto você tem uma proteção espiritual que não significam altos espíritos de alto grau evolutivo, mas proteção. E no caso do Hitler, na verdade, ele foi atrás de tudo isso já com a ideia fixa de que ele seria o representante do anticristo. O Hitler ele nunca foi atrás disso para o bem. Ele já tinha uma ideia fixa desde mais ou menos os 15 anos de idade, quando ele teve contato com a famosa lenda da lança de Longinus, ou Longinus, que cada um pronuncia de uma forma. A partir dali, ele já começou a desenvolver esse delírio extremado de que ele tinha uma missão a cumprir, e isso se agravou por volta dos 20 anos mais ou menos, e essa missão não seria uma coisa positiva. Ele acreditava que ele, na verdade, tinha uma missão a cumprir de reunir o povo alemão
para a dominação do mundo, porque só aquele povo traria a verdadeira ordem para a Terra. Mas isso é muito legal, no sentido assim, veja... Muito legal que a dominação da Terra? Não, é o que você colocou, o que você bom, falou. tá bom. Porque é muito interessante que ainda nós conservamos a noção de que o certo é o que eu penso. Ah, sim. Não é? Então, eu sou espírita, eu sou cristão, o certo é como eu penso. Aí o Paulo vai falar, não, o certo é como eu penso, percebe? Então, você tem ali uma figura como Hitler, ele queria melhorar a humanidade. Então, se você só lê o texto, eu quero melhorar a humanidade, eu quero melhorar a moral das pessoas, eu quero melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós temos potencial para colaborar com isso. Se você só ler o texto, há alguma coisa a ser discutida? Ou a ser cotejada? Não. O texto em si, a ideia em si, tudo bem. Ela é uma boa ideia. Agora, quando vai ser aplicado, é igualzinho conosco. Então, eu também tenho uma ótima ideia sobre o espiritismo, acho isso, penso aquilo sobre a vida, gostaria que as coisas fossem assim, até ensino ou falo determinadas coisas que eu aprendi no espiritismo. Agora, a maneira como eu vou viver e como vou aplicar isso, eu na minha vida individual. Ou, se eu tiver uma ação coletiva, na ação coletiva, é aí que as coisas começam a tomar um aspecto de, vamos pensar na linha bem ampla, assim, do bem ou do mal. Porque, na realidade, não existe o bem ou o mal. Nós temos sempre uma gradação dado o nosso grau evolutivo, não é isso? Eu acho que é interessante aqui, para quem está nos acompanhando, contar alguns detalhes da história que o Hermínio foi recuperar, né? Só te interrompendo para a gente deixar claro, o Hermínio usa a expressão médium do anticristo, não é porque ele quer criar uma mistificação em torno dessa expressão anticristo, esse negócio todo. É porque o próprio Hitler se via como fazendo parte do principado luciferino. Ele se dizia um trabalhador de Lúcifer, né? Que ele próprio acreditava até incorporar isso. Aliás, alguns amigos que presenciaram algumas incorporações do Hitler acreditavam que aquela incorporação era do próprio Lúcifer, tamanha transformação que Hitler passava. Então, mas se você pensar, luz se fez... Pois é. Complica tudo. Então, tem um artigo escrito por Hermínio Miranda, foi publicado no Reformador de 1976. Nesse artigo, ele vai pesquisar alguns livros que contam Hitler desde a sua infância. E algumas cenas que ele viveu aos 15 anos, o Hitler, vão ser descritas por alguns amigos, alguém que convivia com ele. E existiam alguns livros que contam os detalhes sobre isso, né? Então, disse que Hitler tinha transes, entrava em estado de transe, e quem o acompanhou dizia que naquele estado ele estava mediunizado, né? E diversos espíritos falavam por ele. Né? É claro que o indivíduo que tem uma crença, né, não conhece o espiritismo, não conhece os detalhes das questões da espiritualidade, pode imaginar que aquele espírito seja o que for, até mesmo um demônio. O que é que o espiritismo explica a respeito disso? O espiritismo vai demonstrar que não existe nenhum ser à parte na criação. Sim. Existe Deus, que é o Criador, e os espíritos, que são as criaturas. Então, toda manifestação de um ser é a manifestação ou de um espírito, né? Bem ou já mal intencionado. em desenvolvimento, um espírito mau ou um espírito bom. E o outro ensinamento espírita é que todos os espíritos têm dentro de si uma consciência, têm dentro de si um destino bom. Sim. Todos os espíritos vão se tornar bons espíritos, por mais estranhos que sejam os caminhos que eles escolham durante esse processo, né? Então, esses espíritos que podem estar se comunicando por meio de Hitler podem ter má intenção e serem espíritos maus, né? Estão na Terra justamente porque o planeta ainda passa por uma transição, mas tanto a Terra vai se tornar um planeta feliz, quanto todos os espíritos, sejam aqui nesse planeta ou em outros, também vão ter um bom destino, não é isso? Eu até chego a supor assim, que tipo de espíritos se manifestavam? Todos eram maus espíritos? Poderia ter um bom espírito, mas ser mal interpretado pelo próprio médium ou por quem ouvia, porque tudo isso ainda existe.
E outra coisa, não existe um anticristo. Não é porque está escrito lá no Apocalipse, não tem um espírito que seja um anticristo. Isso não existe. É uma figura. É apenas uma figura simbólica, tá certo? Porque se você achar, então existe um anticristo, então o universo está dividido em os que são do lado do Cristo, os que são contra o Cristo. Mas como? Jesus é só um espírito evoluído, tem zilhões de espíritos evoluídos, não é? Com tarefas até muito maiores do que a que ele desempenhou. Então a gente não pode cair nessa ilusão de que existe alguém que seja um anticristo. E, portanto, o título dado pelo Hermínio é um título simbólico, simplesmente, para chamar atenção sobre as coisas que aconteceram. E como eu falei, pela própria crença do Hitler de que ele incorporava essa imagem, né? O Hitler acreditava que ele seria isso. Com 15 anos, Hitler foi visitar na Áustria, ele era austríaco, e ele foi visitar um museu de Hofburg. Esse museu, ele é um museu grandioso, né? É um prédio vem desde a época medieval, né? Isso. E ele tem diversas tipo um castelo, alas. Né? Isso. Numa das alas, ele conserva as joias. Tem joias lindíssimas ali, que eram as joias utilizadas pelos reis do Império Austro-Húngaro, por exemplo. Isso, os Habsburgos, né? Legal, né? Entre elas tem ali uma coroa assim, lindíssima, uma coroa riquíssima, né? Junto com essa coroa e essas outras joias, havia uma pequena ponta de lança. Essa ponta de lança carregava uma lenda, né? Nós vamos conhecer essa lenda daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Universo Espírita, hoje tratando do tema Hitler, o médium do anticristo. Estávamos dizendo que o anticristo em si não é uma pessoa. No estudo que Hermínio Miranda fez e nos ofereceu através de um texto, né, que foi publicado em 76, ele vai dizer que o anticristo representa a falta de entendimento, o equívoco. Então ele não está representado por uma pessoa, mas por uma ideia. Sim. Né? O que representa isso? Existe uma lei, essa lei de Deus rege tanto o mundo físico quanto o mundo moral. Você pode desenvolver uma ideia, você pode desenvolver uma teoria, uma hipótese, né, de que tudo se dá pela luta entre o bem e o mal, que o melhor deve vencer o mais forte, deve vencer o mais fraco. Né? Todas essas ideias vão levar são exaltações do orgulho, do egoísmo, do preconceito. Né? Quando a gente vai considerar o surgimento de Hitler e o nazismo, que é um assunto que fascina muita gente, todo mundo se interessa porque foi um evento, né, extraordinário da história da humanidade, não é? Sem dúvida, né? E é difícil de você entender como é que chega-se a um ponto desse. Né? Algumas análises a gente pode fazer a partir disso. Uma delas é a seguinte: o preconceito, né, a ideia de que haveria uma raça superior, a ideia de que por meio do desenvolvimento do corpo você alcançaria, né, uma melhora da humanidade, ela estava presente na ciência da época. E é antiquíssima, porque o homem sempre desejou ser imortal, desde que a Terra existe. Então, mas pensava na imortalidade do corpo. E inúmeros recursos foram utilizados para isso. Inclusive essa coisa de vampiros que sugam o sangue para não morrer, não é isso? Highlanders. Quer dizer, as lendas e as histórias mostram uma necessidade humana de se sentir imortal. Aí quando chega a eugenia, é o que você falou, a ideia da eugenia, quer dizer, o povo, a raça pura. A eugenia, está na ciência desse tempo que você está falando. A eugenia é uma ciência que foi criada por Francis Galton, que era sobrinho de Darwin. Sim. O Darwin propôs a teoria da evolução das espécies, entre outras teorias de evolução que também estavam surgindo na época, né? Como a teoria de Wallace, que era espiritualista. Sim. Né? E essa ideia da evolução das espécies, surgiu uma pergunta: e a evolução do homem? Né? Os espiritualistas diziam que a evolução do homem
dava-se pela evolução pessoal. Você desenvolve o seu entendimento, a sua razão e a sua moral pelo seu esforço. Quer dizer que é o espírito que vai evoluir. Isso, essa é a ideia do espiritualista. Os materialistas, na época, para explicar a evolução do homem, fizeram uso da evolução orgânica. Sim. Então, da mesma forma que você pega um cachorro, por exemplo, escolhe nas linhagens determinada característica e você vai obter, então, uma configuração de uma raça que corresponda aos seus interesses, se é um cachorro pequeno, se é um cachorro grande, se é um cachorro de pelo curto, você consegue escolher as características daquele animal, as características físicas, né? Até mesmo características de comportamento do animal. Sim. Então, observando isso, alguns cientistas chegaram à conclusão de que o homem também teria um desenvolvimento determinado pela genética. Foi a conclusão posterior. E hoje é uma crença muito difundida, né, na universidade. Sim. Então a ideia seria o seguinte, é óbvio que não se tem nenhuma prova disso, não é possível provar isso, é apenas uma ideia. Então imagina-se que as questões morais, as questões de comportamento, a inteligência, né, todas essas características seriam genéticas. Sim. É produto da ação dos neurônios, que produz os neurotransmissores, etc. e tal, e daí viriam os pensamentos, os sentimentos e tudo mais. Quer dizer, agora, nós somos fruto da matéria, simplesmente. Isso. Acontece o seguinte, seria genética, estaria presente nas células, nas características, né, nos registros das células, as características também morais. E de personalidade. Essa ideia já é muito antiga, até mesmo antes de se conhecer a genética. E essas ideias levaram à eugenia. O que era a eugenia? Seria, assim, uma ciência que permitiria ao homem intervir no desenvolvimento da humanidade para que você tivesse uma seleção, né, dos indivíduos, da procriação dos indivíduos, para você conseguir ter uma raça melhor. Então essa ideia, é interessante a gente frisar aqui, ela não surgiu com Hitler. Não, ela surgiu com mais força nos Estados Unidos e na Inglaterra. Sim. Os estudiosos da eugenia dos Estados Unidos e da Inglaterra, eles acreditavam que o melhor investimento seria nos arianos. Sim. E os arianos tinham a sua mais clara expressão na Alemanha. Então veja que coisa. Então tivemos investimentos em centros de pesquisa, né, em laboratórios de eugenia na Alemanha, feita por ingleses e americanos. Então havia um intercâmbio, havia alguns pessoas muito ricas nos Estados Unidos que investiam na eugenia. A eugenia, existia a eugenia positiva e a negativa. A positiva é um incentivo do casamento entre as pessoas de raça pura. Isso. E a negativa seria esterilização e evitar que pessoas que tivessem deficiência ou não tivessem inteligência ou não tivessem recursos não se procriassem para melhorar a espécie humana. Né? Quer dizer... Essa ideia, ela foi culminar com o nazismo. Então, o Hitler e o nazismo como você usa essa palavra culminância, de todo um processo de entendimento que a sociedade estava tendo. Não podemos dizer aconteceu de repente, não. Isso. É fruto de uma linha de pensamento que foi chegando ali e foi aceito, porque o Hitler nunca se impôs, ele apenas tinha iniciativa e as pessoas apoiaram. O que eu estou dizendo aqui? Não só havia condição política, porque a Alemanha vinha de uma derrota da Primeira Guerra Mundial e estava subjugada pelos outros países, os países vencedores. Então o povo tinha grande inflação, fome, desemprego, né? E não tinha desenvolvimento industrial. E a necessidade de se livrar daquilo, porque o que foi cobrado no pós-Primeira Guerra Mundial deixou a Alemanha arrasada. Exatamente. Então o Hitler simplesmente ele apenas puxou o povo para uma reação contrária ao que a Inglaterra e os Estados Unidos... Não, mas é fato, por isso são rapaz fatos reais. No começo do programa falou uma frase que eu achei legal. O Hitler é a síntese de tudo que o ser humano é capaz de fazer, manipulando ideias, informações, religiões, conceitos, então, fazer de mal, né, infelizmente. Jorge, então aqui nós estamos vendo o seguinte, a cultura da época, ela propunha o ideal de uma raça perfeita, como proposta de desenvolvimento da humanidade. A Alemanha estava subjugada e o povo precisava de um salvador. Isso As mesmo. duas coisas se associaram
no pensamento de Hitler, que era um jovem frustrado. Ele queria ser um artista, foi rejeitado pela Academia de Belas Artes. Ele queria ser um arquiteto, foi rejeitado pela universidade. Ele queria ser filho, foi rejeitado pela mãe. Ele teve uma série de frustrações e nós vamos encontrá-lo, então, no museu. Naquele Hofsburg. Olhando para a lança. Qual é o nome da lança? Eu falei errado no começo do programa. A lança dos Longinos. Isso. E olhando para essa lança, ao lado dele havia um daqueles, como é que se diz o nome? Guia. Um guia, junto com turistas. Um grupo de turistas. E eles tinham o hábito de contar uma história a respeito dessa lança, né? Vamos ver aí no nosso quadro Imagem da Semana, a imagem dessa lança. Olha lá, essa é a famosa ponta da lança de Longinos, ou lança sagrada, ou lança do destino. Porque, segundo a Igreja Católica, essa foi a arma utilizada pelo centurião, de nome Longinos, para perfurar o flanco de Jesus no momento da crucificação, aquela famosa cena da perfuração do flanco de Jesus. Diz a lenda que quem segurar, né, quem estiver de posse dessa lança, vai ter todos os destinos do mundo decifrados, todos os segredos do mundo estarão em suas mãos, tanto para o bem quanto para o mal. Então foi essa a história que o Hitler ouviu. A partir daí ele ficou fascinado e foi pesquisar e encontrou mais detalhes dessa lenda na mão de um poeta do século XIII chamado Wolfram von Eschenbach. Nossa Senhora! Então, e esse poeta é que desenvolve toda essa teoria de que a lança teria esses poderes mágicos maravilhosos, de que a pessoa possuindo essa lança poderia dominar o mundo tanto para o bem quanto para o mal. Aí Hitler, em 1938, invadiu a Áustria, foi lá, pegou a lança, levou para a Alemanha. Ela ficou na Alemanha e durante um período, inclusive em exposição. Quando o Terceiro Reich caiu, que os americanos chegaram, houve até o que uma trama aí típica de filme. Não sei como fizeram um filme ainda sobre isso. Porque o que eles fizeram, quando perceberam que os americanos estavam invadindo a Alemanha, eles pegaram a lança, colocaram um outro depósito para confundir os americanos. E realmente, quando os americanos chegaram no museu onde estava a lança, eles não encontraram outros tesouros. Só que nessa confusão toda, né, vai dominando a Alemanha, vai caindo o Reich, o nazismo vai sendo acuado, outros pelotões americanos foram encontrando mais tesouros e acabaram encontrando a verdadeira lança sem saber que era ela. Só aí depois de muita história é que descobriram que essa era a famosa lança do Longinos e devolveram para o museu no dia 30 de abril de 1947. Então não adianta a gente querer ficar com essa lança. E ela está lá ainda. O problema é essa. Ela está lá de novo. Ela está de novo no museu, esperando mais alguém chegar lá, meter a mão na lança e começar a história toda de novo. Mas é interessante como lendas formam a cabeça das pessoas. E não é só nesse tempo de 1900 e pouco, não. Em 2000 e tanto ainda está falando. Não, já tem. Né? O nosso alerta é esse. Né? Eu acho que o interessante nessa história não é a gente acreditar nela, obviamente, né? Mas ver como mexe com a cabeça das pessoas, né? Como você pode acreditar num absurdo. Que um objeto vai te dar mais poder do que você mesmo, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em breve. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Universo Espírita, hoje tratando de Hitler, o médium do anticristo. O tema em torno da questão da lança, o que tem por trás desse fato? Né? É um fato. Hitler, fascinado desde os 15 anos, um pouco mais à frente, quando ele estava formando o partido, é interessante também dizer o seguinte: Hitler era austríaco, ele não era alemão. Não era alemão. Mas ele achava que os arianos deveriam se tornar um grande império. Então, a anexação da Áustria, né, pela Alemanha era um objetivo de Hitler. Unificar. Inclusive, quando os nazistas, né, ali dominaram a Áustria, a grande parte do povo acolheu
como isso sendo um motivo de orgulho para eles, de progresso, né? A fascinação de Hitler foi tão grande, que aos 15 anos já lembramos da cena dele olhando ali para a lança e vendo aquilo como sendo uma predestinação. Aí ele fica obcecado com a ideia de primeiro, né, se tornar o chanceler, né, dominar ali a Alemanha. Consegue esse feito. Depois ele começa a fazer as anexações. Até então ele não encontrava resistência. A gente vê hoje alguns tiranos serem apoiados por grandes potências. Sim. Naquela época aconteceu a mesma coisa. O Hitler, no início das primeiras anexações e dos interesses dele de domínio, ele não foi objetado por nenhuma grande potência. Então, inclusive, ele encontrou algum apoio. Isso que é importante ser destacado. Eu não tenho nenhum, por favor, quem nos vê, não tenho nenhum interesse em defender Hitler, não, a questão não é essa. A questão é que existe um misticismo que a gente faz em torno das coisas. Ele tinha a vontade dele, a determinação dele, que nós temos que reconhecer que ele era determinado, focado num ponto, não importa o ponto, mas tinha esse foco. Entretanto, a postura dele vai sendo apoiada tanto pelas potências externas, quanto pelos representantes da política alemã, quanto pelo povo. Porque, então, não pode dizer assim, ele veio lá e Não, tudo contribuiu para uma situação. E mostra o quê? Porque a história Todos é isso. nós somos responsáveis pelas escolhas que a gente faz. E é muito natural você, fazendo alguma coisa errada, buscar justificativas que vão dizer que você está certo. Claro. Então isso pode acontecer em coisas pequenas e pode acontecer em coisas absurdas como essa. Sim. Então toda essa história que nós estamos contando é um alerta, porque você receber no meio espírita, por exemplo, as pessoas que lidam com a mediunidade, você receber um espírito que começa ali a dar ideias de dominação, faça isso, faça aquilo, pode ser uma fascinação tão grande quanto a que Hitler teve. Com certeza. Então, quando Hitler percebeu naquela lança realmente um sinal de poder, Sim. achava que ele deveria dominar o mundo e ser o condutor da raça perfeita, e depois ele invadiu a Áustria, é muito simbólico ele ter ido na frente desse museu e ter feito ali o discurso, né, dizendo para a Áustria, olha, cumprir o dever de unificar o povo alemão, né, com os propósitos da gente tornar isso um império mundial. E foi aplaudido. Foi aplaudido e depois entraram dentro do museu, pegaram todas as joias, inclusive a lança, e levaram tudo isso para a Alemanha. E na cabeça dele, então ali, lógico, é como se assim, eu estou de posse do objeto, a profecia vai se cumprir, a lenda está correta e nós vamos dominar o mundo. Exatamente. Não é isso? E isso ficou representado até em diversas formas de cultura, não é, Jorge? Ele acreditava nisso mesmo, né? Ele acreditava. O Hitler, ele bebeu de todas as fontes, né? O Hitler leu sobre astrologia, ele começou a se apossar de símbolos sagrados de outras culturas, como é o caso da suástica. Muita gente hoje repudia a suástica, esquecendo que, na verdade, a suástica é um símbolo sagrado de outros povos. Ele apenas inverteu a figura da suástica, mas ela tem essa figura. E ele começou a achar que tudo dava razão a ele, até mesmo nas artes. Né? Ele começou a encontrar filmes, por exemplo, que, segundo ele, davam suporte à teoria nazista. Uma desses filmes a gente vai ver agora no nosso quadro Pipoca. The memory of the 7 deadly sins in the cathedral. Nothing remains of this scene but screenplay. Wide pavements rise above car-only streets. Olha, esse é o Metrópolis, filme de 1927 do austríaco Fritz Lang, com o roteiro da esposa dele na época, a Thea von Harbour, e onde o Hitler viu uma analogia muito grande com a história do nazismo, com a missão que ele se propunha, né? O filme, na verdade, se passa no século XXI,
mostra um governo totalitário. Um futuro. Onde o governo domina totalmente, a elite é totalmente dominante e os trabalhadores são escravizados. É onde surge a figura da Maria, que é aquele androide que a gente viu rapidamente ali no trailer, e ela vai criar todo um movimento de libertação e tal. E curiosamente o Hitler ficou fascinado com essa história e disse: nossa, tem tudo a ver com o que a gente quer. Ele chamou Goebbels, na época, que era o ministro da propaganda nazista, e falou: chama esse cara para trabalhar pra gente. E o Fritz Lang disse: não, mas não tem nada a ver, isso é um expressionismo, não tem nada a ver com o nazismo. O Fritz Lang pulou fora, mas a esposa dele até adorou, passou a trabalhar para o nazismo, para desgosto do Fritz Lang, que obviamente foi para Paris, ele começou a fazer filmes contra o nazismo, depois ele se mandou para os Estados Unidos, porque aí começou a ser perseguido e morreu nos Estados Unidos. Um detalhe curioso é que em 2008 encontraram na Argentina, se eu não me engano, foram 30 minutos desse filme, aí remasterizaram ele, até colorizaram ele e relançaram. Vale a pena assistir justamente assim, assista e observe como Hitler já estava completamente tomado por o que você falou, ele via a razão do nazismo em tudo. E para quem não sabe, por exemplo, ele até no desenho da Branca de Neve e os Sete Anões, ele via uma campanha para o nazismo. Ele dizia que a Branca de Neve era totalmente nórdica. Era nórdica e tinha uma postura germânica. Então, ele adorava a Branca de Neve e os Sete Anões. Então, olha, veja aí que interessante. Existia um compositor alemão também na época que tem músicas muito interessantes, inclusive. Richard Wagner. Richard Wagner, né? Tem aquele, quem se interessar, tem uma música chamada Cavalgada das Valquírias, que é uma música, são até usadas em filmes, nos momentos épicos, né? Não vou cantarolar aqui porque seria horrível, agora, mas é muito conhecido. Por um azar do destino, o Wagner tinha uma ópera que girava em torno da tal lança. Parsifal. Isso. E o Hitler também via isso como um sinal de que realmente estava no momento certo de surgir um grande domínio mundial. A outra coisa interessante é que quando o Hitler assistiu esse filme, ele não se via como sendo uma elite totalitária. Não, ele se via como o libertador. A Maria, ele era Maria, o libertador do povo, porque obviamente, senão não teria sentido. Isso é uma característica presente nessas grandes fascinações. Quando a gente vê as notícias dos grandes libertadores, até dos religiosos, né? Pessoas que conduzem os outros, né? Seitas, isso. Sempre o indivíduo está certo que está fazendo, ele é importante para a humanidade. Nós podemos até imaginar que a pessoa esteja fascinada até do ponto de vista de ação espiritual. No entanto, cresce de uma maneira tal, esse fascínio, seja criado só por ele ou influenciado, mas não importa, ele que está vivendo, de maneira que vai contaminando as pessoas ao seu redor. E então, aí a gente pode dizer que ele está convicto daquilo que está fazendo. Isso. Então, eu acho que fica até um pouquinho mais fácil entender o fenômeno do Hitler, né? A cultura da época estava com a intenção de se criar uma raça perfeita. Isso não era na Alemanha, era com mais ênfase nos Estados Unidos e na Inglaterra, nas grandes potências. Né? A ideia de um domínio mundial também era uma pretensão das grandes potências, criar um domínio mundial. Sim. Então, ele estava presente na cultura da época. A necessidade dos alemães de dar a volta por cima, né, e cumprir o seu destino, tudo isso eram circunstâncias presentes. É como se você pudesse pegar um indivíduo frustrado, né, imaginando que seria um libertador e fazer o uso dele para conseguir criar tudo aquilo que foi a presença do nazismo. Então, em tamanhos menores, isso poderá estar acontecendo em todos os lugares se a gente prestar atenção. Às vezes dentro da família, às vezes no meio social, no meio espírita, em outros meios, não importa. Agora, um outro detalhe que eu queria colocar é o seguinte: nós ficamos assim chocados, não é, com a chacina, com aquele número de mortos, da forma como aconteceu. No entanto, todo esse processo não é que justifica, mas ele vai acontecendo, inclusive o próprio governante, seja o Hitler ou seja qualquer um outro, nem sempre sabe o que os outros fazem. E um detalhe, a Igreja Católica, por exemplo, sem essa fascinação, sem toda essa situação social, mas por uma postura,
perseguiu os adeptos da reencarnação de uma forma absurda, matando muito mais gente, com chacina muito mais grave, tipo os cátaros, que foram todos destruídos. Aliás, o Hermínio tem um livro sobre esse assunto também. Então, não é a situação que aconteceu na Alemanha, não é a única mais grave do mundo. Um outro agravante é o fato, por exemplo, de antes do início do período nazista, existiam experiências nos Estados Unidos e na Inglaterra de esterilização de negros, esterilização de pessoas com deficiência, esterilização até na Inglaterra de pobres, né? Com a ideia de se criar uma raça perfeita. Então a gente vê que o equívoco não depende de onde ele vem, né? O equívoco é simplesmente o entendimento errado das leis. Nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos logo mais. Estamos de volta com o Universo Espírita, hoje conversando a respeito de Hitler, o médium do anticristo. É um nome de filme isso. É de filme. Vamos ao nosso quadro Recomenda. As Duas Faces da Vida, de Hermínio Miranda, o livro onde está esse texto sobre o Hitler, médium do anticristo. Esse livro é uma coletânea de artigos que o Hermínio publicou na imprensa, conferências, entrevistas, e como o Hermínio é um dos mais importantes pesquisadores do espiritismo, ele se aprofundou nessa história do Hitler, se baseando em livros não só biográficos do Hitler, como em livros dos amigos que conviveram com Hitler e que acompanharam esse processo dele, ficaram tão impressionados que passaram isso para livro. Você já imaginou? Você não saber que existe mediunidade e você vê uma pessoa mediunizada, transfigurada? E o Hitler... Sendo que ocupava um cargo, né? Exato. O Hermínio foi além dessa pesquisa porque numa dessas biografias falava-se que o Hitler tinha se envolvido com o espiritismo. Imagina. Por causa da mediunidade. Por causa da mediunidade. E por causa das teorias de reencarnações que o Hitler teve. Como o Landulf de Capua, que segundo alguns foi uma das piores figuras do século IX, né? Porque foi de 1800 e alguma coisa, que era um bispo que tinha envolvimentos com o islamismo. Então ele tinha uma rede de dominação muito impressionante, a ponto de, quando descobriram, ele ter sido expulso, ter sido perseguido. Mas é possível que um espírito, apesar da fascinação e tal, como Hitler, chegasse ao ponto que chegou de liderança, sem ter experimentado essa liderança em muitas outras vidas, seja nessa figura ou em outra? Claro que não. Precisava, o Espiritismo mostra que não existe mistérios, não existe milagres, você de repente tem um recurso. Não, esse recurso foi sendo desenvolvido no decorrer do tempo e chega uma hora ele vai explodir, até porque houve ajuda muito grande para que isso ocorresse. Uma das encarnações, inclusive, de liderança que o Hitler acreditou ser foi o Tibério, um dos Césares romanos e tal. Qualquer questão ligada, o Espiritismo é uma ciência. Como ciência, ele trata da generalidade e não do individual, da circunstância. Então, todos reencarnam, né? Todos nós temos várias vidas. Todas as personalidades vão reencarnar em alguma outra circunstância. Mas não há meios de você identificar quem foi quem. Então a gente conhece como lei a reencarnação, mas a gente não consegue tratar do particular. E isso é uma característica de todas as ciências, né? Você consegue descobrir e determinar algumas leis que vão ser incorporadas numa proposta, numa teoria, né? Agora, o estudo do particular é sempre, é mais provável que possa ser isso. Você não tem como afirmar. Mesmo porque também não tem importância, né? Para quem você quer saber o que você foi em outra encarnação. Basta você olhar o seu comportamento para saber das suas qualidades, dos seus defeitos. É isso que interessa. O quem é outra coisa. A pessoa, se você descobre que foi o Hitler, você não dorme mais, né? Olha, o que a gente pode afirmar realmente é o seguinte: nada acontece por acaso. Um movimento grande sempre tem muitas pessoas e muitos espíritos envolvidos. E eu acho que a maior lição que nós vamos ter disso tudo é o que o Hermínio Miranda vai concluir, que é o que eu proponho aqui,
né, a leitura desse livro As Duas Faces da Vida, onde está esse artigo, né, ele foi reproduzido aqui, esse artigo do Reformador, mas preste atenção na conclusão do artigo. A conclusão do artigo do Hermínio Miranda vai ser a seguinte: olha, nós precisamos prestar atenção nos sinais. Muitas vezes, né, um indivíduo ou um grupo que pode ter características, olha, parece ser bem sorridente, salvador da pátria, parece né? interessante, isso, aquilo, mas tem que se prestar muita atenção racionalmente nos detalhes da mensagem que aquele indivíduo está transmitindo, não é? Se você olhar para a ideia do Hitler, você pode até ficar fascinado pelos sinais, fascinado pela figura, fascinado por aquelas milhares e milhares de pessoas ali acompanhando. Mas se você pegar no detalhe, você vai ver que ele pede que as pessoas não pensem. Então, o nazismo ali foi acompanhado da queima dos livros, né? Mas é só com ele que aconteceu terminar isso? com a liberdade. Então, Então. Se a gente encontrar esses sinais em Hitler, nós estamos encontrando sinais do equívoco. Mas você vai encontrar esses sinais de equívoco em muitos outros grupos também, Me desculpe, que também vão pregar contra a liberdade de consciência, né? A liberdade individual. A informação, vão e aí querer a violência, alterar. a censura, não é? A imposição, né? A questão de dizer que estamos sempre perto do pior, né? Isso. Dizer que o indivíduo não tem a condição de por si mesmo, né? Conquistar uma transformação. Tudo isso são os sinais do equívoco que a gente deve deixar de lado, né? Então, mas eu gosto do que você falou, porque aqui no nosso mundo agora, nesse momento, nós estamos ainda lotados na nossa sociedade dessas ideias. Eu não sou capaz, o outro pensa melhor do que eu, o outro decide por mim. E entram as teorias salvacionistas aquele aí é o nessas líder, práticas. aquele é o líder, ele que decide, ele que resolve. A outra ideia é sempre querer achar um líder que vai mudar as coisas, não é isso? Vamos agora para o nosso quadro Pensamento da Semana. Salvar, em sinonímia correta, não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para intimidade com Deus. Salvar, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar, e nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Este texto está no livro Palavras de Vida Eterna, escrito pelo Emmanuel e psicografia do Chico Xavier. O que nós vamos ver aí é que está dentro do tema espírita a questão da salvação. Né? E o espiritismo vai propor por onde se dá a salvação. A salvação ela se dá pelo entendimento, pela superação das imperfeições e pelo desenvolvimento das qualidades. E isso é um desafio individual. Sim. Então não tem ninguém externo que pode nos salvar. O que vai nos salvar são as nossas escolhas. E a beleza do Espiritismo está exatamente aí, em nos dar a oportunidade. Eu tenho o livro, eu leio o livro, eu tenho os meus critérios para entender o livro. Fulano pensa assim, Beltrano pensa assim, eles têm direito. Mas eu estou entendendo assim e pelo meu entendimento eu posso agir assim. Ou seja, parte de mim a condição de que eu possa superar a mim mesma. E aí a gente estará evoluindo, não é? Ficar em alerta quando começam a aparecer salvadores, quando começam a aparecer propostas de mudança radical na humanidade, de fim de mundo, que a gente até já tratou aqui. Quando começam a pipocar essas condições de salvação, porque como diz o texto do Emmanuel, a salvação não é essa coisa miraculosa que vai cair do céu, não. Isso é um trabalho próprio, pessoal, interno. Cada um desenvolve no seu tempo. Até porque essas ideias de fim de mundo, elas estão trabalhando o medo, aumentando sempre. o medo. E o medo é você crer no mal, porque você não tem medo do bom, você só tem medo do mal. Que os ditadores atuais, antigos, sempre usam. Eles vão sempre fazendo esse panelão de mistificações, vão jogando lá dentro tudo. Né? Recorrem a teorias conspiratórias, recorrem às artes, como você já colocou aqui, é verdade, o Hitler não foi o único. Não. Ele apenas conseguiu uma projeção na história de proporções dantescas pelos crimes que cometeu, mas hoje em dia a gente vê isso. A gente vê isso não só no mundo, mas no Brasil tem isso. Sempre surge alguém com essas teorias de que, olha, vamos salvar, venha aqui que eu vou salvar você. Eu não estou me afogando, amigo. Você está falando
falando não no tô Brasil, perdido. né? Mas Tudo. isso A gente acha, infelizmente, isso acontece em todos os pontos. É muito fácil. O Hitler, ele foi envolvendo, como a gente já mencionou aqui, astrologia, espiritismo, ele foi envolvendo até mesmo a teoria dos extraterrestres. Né? Ele começou a usar o medo das pessoas do desconhecido para dizer que até mesmo o domínio que ele poderia exercer tinha uma aplicação extraterrestre. Então eu preciso falar. Isso você vê até hoje. Então eu preciso falar para você que mesmo no meio espírita, se alguém começar a te assustar com o fim de mundo, com extraterrestre, que você vai para um umbral, que etc e tal, começou a usar o medo, começa a desconfiar que existe por trás disso uma intenção de domínio. Não é? O que a gente precisa entender é que estamos lidando na proposta espírita com o Espiritismo. E o Espiritismo se inicia com Allan Kardec. E para você entender o que é o Espiritismo, é preciso ler os livros de Allan Kardec. E lá, a proposta espírita se inicia na questão do espiritualismo com o seguinte foco: o abandono de qualquer misticismo, o abandono de qualquer proposta iniciática, né? o abandono do mistério, né? Não há nenhuma teoria inacessível, não tem nada guardado para alguns. Então, a ideia espírita é justamente tornar acessível a todos o entendimento das leis. Isso que é o que se fundamenta o espiritismo. Não tem povo eleito em raça pura, nem pessoas especiais. E na época de Kardec, enquanto ele estava publicando os textos e um grupo grande de espíritas estavam se interessando em todo o mundo pelos textos dele, acompanhavam pelos livros que iam sendo lançados e acompanhavam pela revista que ele editava mensalmente, ele dizia constantemente na revista espírita: olha, vejam aí como tem publicações de gente dizendo que vai chegar o fim do mundo. Olha, lideranças materialistas dizendo que tudo que nós estamos propondo é uma bobagem. Lideranças religiosas, fanáticas, dizendo que nós somos os demônios. Então, o que ele dizia, Kardec? Olha, o Espiritismo, ele traz uma proposta que é fundamentada na razão, no entendimento. Ele vai contra, sim, o fanatismo e contra o materialismo. Só que, diferente dessas duas propostas, o Espiritismo é a única que vai trazer a palavra tolerância. Sim. Então, o Espiritismo ele surge com a tolerância, qualificando o mal como ignorância e não dizendo que ele é o salvador e que você vai conseguir, por meio do Espiritismo, mudar tudo. Tanto que Kardec diz: o Espiritismo só é possível se oferecer àqueles que se interessam. Isso. Não há proselitismo. Então, os espíritas de hoje precisam reconhecer esses valores propostos de Kardec para que eles defendam o Espiritismo verdadeiro. Exatamente, não é isso? É isso mesmo. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam. Estamos chegando ao fim de mais um Universo Espírita, pensar e viver sempre com liberdade. Se você quer nos oferecer um tema, escreva para a gente, universoespírita@redemundomaior.com.br. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá!